ou a tuberculose te pega. Era uma doença terrível, mortal. E eu acabei escutando o conselho do médico. Estávamos nos primeiros anos da década de 1890. Schutel, com medo de contrair a tuberculose, escolheu uma cidade bem distante do Rio de Janeiro. Olhou o mapa do estado de São Paulo e divisou o fim da linha, que naquele tempo era Araraquara, por sinal, a terceira mais importante cidade do estado. Cairbar iria aportar em Araraquara, mas depois escolheria uma pequena cidadezinha ou até mesmo uma vila para fixar a residência. Iria escolher o vilarejo de Matão. Cairbar Schutel, ele antes de se fixar aqui em Matão, ele trabalhou e morou em Piracicaba, Araraquara e Itápolis. Foi justamente nessa época que ele conheceu a dona Maria Elvira da Silva, a dona Mariquinhas, com quem se casou mais tarde. E precisamente esse casamento com a dona Mariquinhas evidenciou o caráter humanista de Cairbar Schutel. E nós vamos poder verificar isso no decorrer do nosso trabalho. Dona Mariquinhas fora iludida e abandonada pelo namorado. Um fato corriqueiro hoje, mas que naquela época, em uma cidade pequena como Itápolis, era um acontecimento vergonhoso para a família. A moça foi expulsa de casa, abandonada pela família, e foi morar em Araraquara, sozinha, conhecendo a dor desse abandono. E foi exatamente ali que conheceu Cairbar de Souza Schutel. Não tivemos filhos. Mas nossa vida foi harmoniosa e muito feliz. Nos primeiros tempos, vivemos maritalmente. E só mais tarde, isso em 1905, no dia 31 de agosto, quando eu já havia me convertido ao espiritismo, é que foi realizado o matrimônio no civil. Quando chegou aqui na região, Schutel começou a trabalhar em uma farmácia. E essa farmácia ficava exatamente onde hoje fica a Farmácia Raia, no centro de Araraquara, na rua 9 de Julho, esquina da Avenida São Paulo. Mas a história do velho Schutel continua. A seguir, você vai ver aspectos da vida desse homem que fazia da caridade a sua prioridade de vida. Como era Matão, onde Schutel desembarcou? Era uma célula encravada no meio do sertão árido. Mas ninguém melhor do que o próprio Schutel poderia transmitir aquilo que viu quando chegou. E foi assim que ele escreveu. Foi assim que ele encontrou Matão no começo do século. O nome de Matão era plenamente justificável. Era o início do século, e o vilarejo parecia guardado pelas frondosas árvores e pelos bichos selvagens que habitavam seus arredores. Era uma imensidão virgem que dava medo. Foi preciso sacudir a fisionomia da terra com machadeiros broncos e valentes, derribando e fazendo estrondar no seio da floresta abrupta árvores e mais árvores, para que no dia 25 de março de 1895 fosse levantado o cruzeiro no coração do patrimônio, simbolizando o triunfo da vila do Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão. E foi pouco depois, em maio de 1900, já no limiar do século XX, que a pacatez da vila ouviu, sobressaltada, o primeiro apito rouco da locomotiva de George Stephenson,
Rangendo as rodas sobre os trilhos de bitola estreita, ela vinha trazendo progresso, carregando nas costas 2 ou 3 vagões de esperança. Eu quase cheguei com ela. E tudo isso aqui era habitado por uma gente boa e simples, que tinha sobre si a mão de Deus e nem uma farmácia para amenizar a sua dor. Foi exatamente nessa esquina da Rua do Comércio que o velho Chútil instalava a primeira farmácia em Matão. Essa farmácia está aqui até hoje, preservada pelo seu atual proprietário. Por sinal, nesta farmácia, todos os anos centenas de pessoas de vários pontos do Brasil e até de outros pontos do exterior chegavam aqui para ver onde Chútil trabalhava. E tudo está como era antes. Que ano que o senhor adquiriu a farmácia Chútil? Em dezembro de 1958. E por que o senhor vem mantendo essa preservação espontânea de tudo que pertencia ao seu Carbar? Não, porque sempre foi uma farmácia tradicional e é uma obrigação, inclusive pelo nome, né, e pela personalidade, de manter essa farmácia no estado atual em que está, para manter as tradições que ele sempre teve. O seu Chútil, ele faleceu em 1938. Em 38. O senhor adquiriu a farmácia em 1958. 58. 20 anos depois. 20 anos depois. Agora, diga uma coisa, os fregueses ainda lembravam naquela época do seu Chútil? Sim, muitos vinham perguntar. Tinha muitas fórmulas em sua farmácia? Fórmulas dele Sim, mesmo? ainda há muitas fórmulas e formulários guardados. O senhor manipula algumas ou não? Não, hoje há dificuldade de sais para aquelas fórmulas daquele tempo, né? Quer dizer, não há possibilidade mais. Algumas a gente mantém porque ainda acha alguns sais e alguns líquidos necessários para isso. Agora, o senhor como proprietário pensa em preservar eternamente esse patrimônio? Enquanto eu estiver aí, eu manterei da mesma forma. Foi nessa modesta farmácia de Chútil onde começou todo o trabalho baseado na caridade. No meio do sertão, o médico era raridade. Por isso, o farmacêutico não só fazia as vezes do médico, como também era o conselheiro da família em muitos assuntos importantes. Chútil atendia a todos com a mesma atenção, fosse pobre ou rico. E não raras vezes saía da sua farmácia